Deus, aplauda o Senhor uma vez mais. Aleluias, glória a Deus. Tenho a felicidade de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Tem alguém preparado para receber de Deus nesta noite? Nós estamos fechando a conta hoje com o assunto de generosidade. Nós falamos todo mês a respeito de generosidade. Eu tenho certeza que você deve ter aprendido a ser generoso. Será que tem alguém aqui comigo? Deixa eu ver. Generosidade, que é um dos maiores atributos, uma das maiores características de Deus. Hoje nós vamos falar de uma igreja generosa. Eu não sei quanto a você, mas eu sonho com uma igreja que não seja apenas mais uma igreja. Eu sonho com uma igreja que, de fato, reflita Jesus na terra. Uma igreja que carregue os mesmos atributos, as mesmas características de Jesus. Eu peço a Deus todos os dias que nós não sejamos apenas mais um na multidão, apenas mais uma igreja, mas que nós possamos fazer a diferença. A igreja que se preocupa menos com religião e se preocupa mais em ser parecidas com Jesus. Esse é o desejo de verdade do meu coração, porque tantas pessoas tentam ser bons religiosos, tantas pessoas tentam agradar por meio da religião, mas tudo o que eu peço a Deus é que nós, eu, você, a igreja, se torne a cada dia mais parecida com Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? E se tem algo que nos faz parecido com Jesus, é a generosidade, porque Deus é um Deus generoso. Quantos entendem isso? Outro dia nós pregamos sobre isso, sobre Deus, um Deus generoso. Então a generosidade, ela nos torna mais parecidos com Jesus. Ela nos torna mais parecidos com Deus, porque Deus é generoso. Eu falei semana passada que Deus, Ele é tão generoso que nos deu o seu melhor, Ele nos deu o seu Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus, Ele foi generoso, estava em seu caráter também, a generosidade. Diz que Ele entregou, porque Ele nos amou, Ele se entregou a si mesmo, Ele se esvaziou, se humilhou e se entregou por mim e por você. Sofreu a morte de cruz, a Bíblia diz, por causa da sua generosidade, por causa do seu infinito, eterno amor. Então, se tem algo que nos torna parecido com Deus, nos torna parecido com Jesus, é a generosidade. Ela te faz se parecer mais com Jesus. Eu meditando nessa palavra, eu pensei, poxa, eu vou dar uma estudada mais a fundo na igreja primitiva. Eu já preguei algumas vezes de assuntos diferentes em relação à igreja primitiva, mas eu nunca tinha olhado dessa forma, olhando o que de fato chamava a atenção das pessoas naquele tempo. Porque essa igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, ela sacudiu o seu tempo, ela fez a diferença onde eles estavam, ela marcou o seu tempo. E eu comecei a estudar um pouco mais a fundo para descobrir o que essa igreja tinha, que chamava tanto a atenção das pessoas. E adivinha o que eu encontrei? Eu descobri que essa igreja, o que mais chamava a atenção das pessoas, não era apenas os sinais e maravilhas que Deus operava no meio deles, mas era a atitude de generosidade que essa igreja tinha. Impressionante. Nós vamos entrar no texto e você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. Abre sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2. Atos capítulo 2. Olha só o que diz o texto. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Olha só, chegou o dia de Pentecostes e aquelas pessoas estavam reunidas em um lugar para adorar a Deus, para orar. E de repente, olha só o que acontece. De repente, no versículo 2, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito
os capacitava. Então, essa igreja, eles estavam reunidos em um lugar, e a Bíblia diz que, de repente, eles ouviram um som como de um vento muito forte, e viu como línguas de fogo que repousavam sobre cada pessoa, e eles de repente foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. E havia em Jerusalém, naqueles dias, pessoas vindas de várias partes, da Ásia, de Roma, da Capadócia, pessoas de várias cidades distintas, e estavam todas ali. Quando passaram e ouviram aquelas pessoas falando em língua, e se assustaram e disseram: o que está acontecendo aqui? Nós somos de lugares diferentes, estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua. O que está acontecendo em Jerusalém? Será que outros dizem, o mais incrédulo, porque tem sempre um incrédulo no meio, né? Ele diz: esses devem estar bêbados. Mas como podem estar bêbados a essa hora da manhã? E de repente o apóstolo Pedro, ele se posiciona juntamente com os 11 apóstolos e começa a explicar, ele começa a trazer as profecias que Joel havia profetizado. Não, meus irmãos, olha só, o que está acontecendo é o que Joel profetizou, que naqueles dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Essas pessoas não estão bêbadas a essa hora da manhã, é que Deus, esse dia chegou, Deus está derramando do seu espírito sobre toda a carne. Joel diz que os jovens terão visões, né? Os velhos terão sonhos. Tem alguém que tem sonho aqui? Deixa eu ver. Então quer dizer que você é velho. Brincadeira. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e serão cheios. Deus estava derramando do espírito sobre toda a carne. E aquelas pessoas ficaram confusas, sem saber o que estava acontecendo, e de repente ele vem com esse discurso. Eu fiquei pensando na pregação de Pedro, né? Porque diz que depois que ele termina de pregar, a Bíblia fala que 3.000 pessoas creram em Deus e foi batizado. Nós estamos falando de 3.000 pessoas acrescentadas à igreja em um dia com uma pregação. Eu falei: uau, que pregação é essa? A pregação de Pedro tem ter sido muito extraordinária. Mas não, ele só colocou o que o profeta já havia predito e está dizendo: esse Jesus de Nazaré, que vocês mesmos crucificaram, é o Filho de Deus. Vocês tentaram matar ele, mas Deus o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita. Ele está vivo. Esse Jesus de Nazaré está vivo, e essas pessoas estão recebendo o que o profeta Joel disse lá atrás. Elas estão sendo cheias, o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Uau, que pregação! 3.000 pessoas se converteram. Os que creram foram batizados, a Bíblia diz. Se você não é batizado, fala para alguém: você tem que batizar, viu? Quem crê tem que ser batizado. A Bíblia diz, sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, aqueles que creram foram batizados. E aí começa uma igreja, a igreja primitiva, já com 3.000 pessoas. Você consegue imaginar 3.000 pessoas chegando nessa igreja de uma vez? Para começar, não cabe nem aqui, né? Vamos ter que ir para um templo grande. Uau! Que palavra! Que conversão! E a Bíblia diz aqui, agora vamos dar um pulo aqui, em Atos 2, nós vamos dar um pulo lá para o versículo 42. Olha o que diz a respeito desses novos convertidos, desses cristãos, agora cristãos. É aqui que eu entro nessa palavra. Olha só, no versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui está a base da nossa vida espiritual. Eles se dedicavam à comunhão. Você não foi feito para andar sozinho, amém? Tem que ter comunhão com a igreja. Já viu gente dizer assim que: eu adoro a Deus em casa, eu oro em casa? Isso é um engano, é uma mentira. Você não foi feito para andar sozinho. Deus projetou você para viver em comunhão com os demais irmãos. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então segura aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, porque ninguém aprende sozinho, amém? Ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso era a base, a estrutura daquela igreja.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora olha aqui, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos, não divididos, não separados. Mantinham-se o quê? Unidos. Está vendo a importância da unidade? Porque há poder, há força na unidade. A Bíblia fala que Jesus diz que um reino dividido não sai adiante, não pode subsistir. A gente precisa estar junto, juntos somos mais fortes, esse é o lema dessa igreja, junto nós somos mais fortes. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Agora olha só, no versículo 45, olha o que essa igreja tinha, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eu separei a versão transformadora da Bíblia, diz, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhava tudo que possuíam. Nós estamos falando de 3.000 pessoas, pelo menos, amém? Que se converteram. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Não é como nós que vai na igreja uma vez por semana, amém? Reuniam-se nos lares, isso que nós chamamos de célula ou pequenos grupos. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Agora você entendeu por que a gente reúne células em pequenos grupos? Aqui, ó, isso é bíblico. Adoravam junto no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias, pessoas eram agregadas a essa igreja primitiva. O que atraía as pessoas a essa igreja? Será que as igrejas de hoje, incluindo a nossa, têm atraído as pessoas lá fora? Ou será que as pessoas de fora olham para a igreja e não desejam fazer parte daquilo que vem? Eu não sei qual é a visão, mas as pessoas aqui, algo chamava a atenção delas nessa igreja, que elas desejavam fazer parte, e o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. A igreja estava chamando a atenção, ela estava fazendo a diferença, estava marcando o seu tempo, marcando história naquele lugar. A igreja de hoje, a igreja de Jesus, ela precisa ser diferente, ela precisa marcar o seu tempo. A igreja, ela precisa cumprir o seu propósito. Não é apenas encher uma igreja, não é apenas dizer, bater a mão no peito e dizer que é cristão. Nós precisamos refletir Jesus na terra, nós precisamos fazer a diferença nesse lugar. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Precisamos ser diferentes, não podemos ser apenas mais uma igreja. Então a igreja de Jesus, coloca no seu ponto número 1, a igreja de Jesus, ela compartilha, a verdadeira igreja. Olha só a primeira parte do texto, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Era necessário compartilhar, porque aquelas pessoas que estavam ali de diferentes lugares, agora precisavam ser discipuladas, precisavam de receber um ensino, e como elas iriam viver ali, elas precisavam de ajuda. Quem ia fazer essa? Quem ia ajudar? Quem ia fazer isso? A igreja, porque elas se importavam com as necessidades uns dos outros, e ela compartilhava. Você e eu precisamos aprender a compartilhar. Isso não é algo natural do ser humano. O ser humano, no seu natural, ele não gosta de compartilhar. Precisamos ser transformados por Deus para aprendermos a compartilhar aquilo que temos. Nós, muitas vezes, somos igual menino, o que é meu é meu. Fui uma vez na casa do irmão, até o cachorro não queria compartilhar os brinquedos. Eu levei meu cachorro para fazer uma visita ao outro irmão aqui. Aí meu cachorro começou a brincar com os brinquedinhos. Aí o dono da casa, o dono da casa veio, pegou o brinquedo, levou para um canto, não quis compartilhar não. Esse é meu, tipo assim, esse é meu. A natureza do ser humano não é de compartilhar. As crianças, né, falando de criança, os meus filhos, uma vez meus filhos, criança, né, crianças sempre brigam,
por coisas banais, por coisas bobas, né? Por brinquedos, às vezes. Teve um dia que tinha lá em casa uma bolinha de plástico, que sei nem onde que apareceu essa bolinha. E os meus filhos, os dois, Adalcio e Lucas, começaram a brigar por causa dessa bolinha. Uma bolinha de plástico, começaram os dois a brigar. Não conseguiam compartilhar. Eu falei, eu vou ensinar vocês a compartilhar. Eu falei, me dá essa bolinha aqui. Eu confesso que eu perdi a paciência. Se tem uma coisa que eu não aceito em casa, eu e minha esposa, não aceitamos, é briga entre irmãos. Irmãos tem que ser unidos, família tem que ser unida, não pode haver briga. Tem que aprender a compartilhar um com o outro as coisas. Eu falei, me dá essa bolinha aqui. Me dá essa bendita bolinha. Peguei essa bolinha e parti ela no meio. Peguei a faca, cortei e parti no meio. Aí os dois ficaram olhando para a minha cara, eu peguei, entreguei um pedaço para um, entreguei outro pedaço para outro. Falei, agora não tem mais briga, agora você está com um pedaço, ele está com um pedaço, tudo certo. Para vocês aprenderem a compartilhar. Eles pegaram a bolinha e ficaram ali na mão. O que nós vamos fazer com isso agora? Mas o ser humano, a sua natureza não é de compartilhar. Nós precisamos aprender a compartilhar, mas essa igreja, elas tinham o caráter, a característica, a natureza de Jesus. Elas compartilhavam tudo o que possuía. Elas não consideravam sua coisa alguma. Tudo que elas tinham, elas compartilhavam uns com os outros. Que coisa linda. Será que a igreja de hoje, se aprendesse a compartilhar tudo o que tem, será que seria diferente? Será que chamaria a atenção das pessoas lá fora? Será que seria diferente? Está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo como a gente se afastou da igreja primitiva? Como os nossos pensamentos são diferentes desse povo que estava aqui? Está vendo o tanto que nós precisamos evoluir? Todas as pessoas que compartilharam, que aprenderam a compartilhar, que compartilharam, se deram bem. Quando a gente aprende a compartilhar, a gente se dá bem. Pedro, ele compartilhou o barco dele. Eu preguei aqui um dia. Jesus vê ali 2 barcos, ele pega um barco. Ele escolhe o barco de Pedro. Não um acaso. Será que eu posso usar esse barco para me pregar? Usar esse barquinho? Pedro cansado, já lavando as redes, porque passou uma noite frustrada de pescaria, não conseguiu pescar nada, e Jesus vem pela manhã e pega o barquinho emprestado. E pede a Helena, agora vem cá, me leva mais para lá, para eu pregar. E Pedro, ele resolve a compartilhar o seu barquinho com Jesus. Resultado disso, para fazer a história curta, depois que ele serviu, depois que ele compartilhou do seu barco, o seu instrumento de trabalho, a sua ferramenta de trabalho para uso de Jesus, Jesus cuidou das necessidades dele. Jesus disse, agora joga a rede ali. E quando eles jogaram a rede faltou pouco arrebentar. Tudo porque ele compartilhou do seu barquinho. Será que você emprestaria o seu barquinho para Jesus? Fala com alguém do seu lado. Você emprestaria o seu barco para Jesus? Olhando de fora, você vai dizer, certamente. Certamente eu emprestaria meu barquinho. Mas quantas vezes nós deixamos de emprestar o nosso barquinho para Jesus, quando muitas vezes a gente nega entregar aquilo que temos para o uso da obra de Deus? Quantas vezes você deixa de servir ao Senhor com seus recursos, com seus bens? Isso era um instrumento de trabalho. Isso era um instrumento de trabalho dele. Ninguém gosta. A natureza não gosta de compartilhar. Eu era militar no Brasil, teve uma vez que eu, trabalhando, teve um acidente de trânsito, e era, não sei se hoje ainda é assim, mas no Brasil era lei, você podia parar qualquer carro que estivesse passando no momento para prestar socorro. E a gente parava. Aí teve um acidente, e o primeiro carro que eu vi, uma picape, eu parei a picape, falei, vem cá prestar socorro aqui para essa pessoa. E a pessoa estava indo para fazer alguma coisa e não queria se prestar para fazer esse favor, mas era lei, ele tinha que fazer. E aí a pessoa pega o acidentado, leva para o pronto-socorro, mas sem vontade nenhuma de fazer isso. Faz porque era lei. Ninguém gosta na sua natureza normal. Mas quando nós aprendemos a compartilhar o que temos, Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Marta, Maria, quantos já ouviram a história de Lázaro? Marta, Maria, irmã de Lázaro, irmãos de Lázaro. Eles compartilhavam a sua casa com Jesus. Eles tinham prazer de receber Jesus em casa.
A casa de Marta, Maria e Lázaro era um lugar que Jesus gostava de estar. Frequentemente Jesus passava por ali, trazia aquela multidão com ele, e Marta preparando a comida, se encarregando de fazer tudo para recebê-los. Mas teve um dia que elas tiveram uma necessidade, Lázaro morreu. E Jesus, depois de 3 dias, de 4 dias, chega no 4º dia para ressuscitar Lázaro. Mas eles eram pessoas que tinham prazer em compartilhar aquilo que tinham com Jesus e com as pessoas que rodeavam Jesus. Às vezes a gente fala com a pessoa assim: vamos abrir uma célula na sua casa? Ah, não, vai sujar a minha casa. Tem gente que não tem dificuldade em receber as pessoas em casa. Meu querido, dê aquilo que você tem para uso do Senhor e você vai ver a diferença na sua vida. Dê aquilo que você tem para o Senhor e você vai ver a diferença que isso fará na sua vida. Aprenda esse princípio. Lucas 6,38. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. É um princípio importante de se aprender. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Olha só, continua dizendo o texto. Vendiam propriedades e bens e repartiam. Coloca o seu ponto número 2. A igreja de Jesus reparte. Eles vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. O ato de repartir mostra que estamos olhando para os necessitados. Vendiam propriedades, bens e começaram a repartir conforme as necessidades. Isso é importante porque quando eu olho para os necessitados, eu tiro os olhos de mim. Para olhar para o lado, eu preciso deixar de olhar para mim mesmo. Muitas vezes nós somos egocêntricos, muitas vezes nós estamos focados em nós mesmos, tudo de mim para mim. A gente pensa que o mundo ele gira ao nosso redor só para cuidar das nossas necessidades. A gente é incapaz de olhar para o lado, se preocupar com a necessidade do outro. Egocêntricos. Mas essa igreja não, essa igreja olhava aqueles que tinham necessidade. Quando foi a última vez que você prestou atenção em alguém com necessidade do seu lado? Quantas vezes nessa semana ou nesse mês você pensou na necessidade de alguém e pensou em fazer alguma coisa? Está vendo como a gente se preocupa demais com nós mesmos? A gente olha muito para nós e se esquece do mundo ao nosso redor. Para olhar para os necessitados, eles tiveram que tirar os olhos deles mesmos. Muitas vezes vivemos uma religião tão centrada em nós mesmos que nos impede de ser generosos. A gente acha que a religião é para nos abençoar, para nos dar isso, para nos dar aquilo. Gostamos de ouvir promessas, profecias, tudo para resolver a nossa vida, para receber. Ninguém quer dar nada. Eu acho maravilhoso, as pessoas correm atrás dos profetas para receberem, profecias não, profetadas, né? Só de bênção, promessa, porque querem, vai chegar um momento que vai explodir, porque só querem bênção, 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 promessa, promessa, profecia. Os crentes gordos espirituais, né? Então, tudo para ele. É como diz, tudo dele para ele e para ele. Não é para Jesus, não, é para ele. Olha esse versículo que diz, 2 Coríntios 9:8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Deus abençoa você, escuta isso, para você ser bênção na vida de alguém. Eu costumo dizer que tudo que Deus faz, tudo que Deus dá, é com abundância. Ele é um Deus de abundância, mas Ele faz transbordar os seus celeiros. Ele é um Deus que veio para te dar vida e vida abundante, mas tudo que Ele dá a você, Ele dá com abundância para que você seja bênção. Mas tem gente que é igual um rio, né? Vem correndo, quando chega nele o rio para, deixa de fluir, porque ele faz uma barragem e para encher, uma hora vai estourar, meu querido.
porque a gente tem dificuldade de repartir. Não, Deus enche, Ele faz a sua vida transbordar para que você tenha a oportunidade de abençoar alguém. Deus faz de você uma bênção, Ele abençoa você para fazer de você uma bênção. O rio tem que continuar correndo. Ele enche, Ele passa em você, abençoa você e sai abençoando aqueles que estão à sua volta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus abençoa você para você ser bênção. Deus, Ele não te dá o suficiente por isso, para você poder abençoar. Vamos lá, e o texto continua dizendo, a última parte do texto diz: reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Coloca no número 3, a igreja de Jesus é generosa. Você está entendendo a característica dessa igreja? Primeiro nós vimos que eles compartilhavam. Segundo, nós vimos que eles repartiam. E terceiro, nós vemos que eles são generosos. A maior característica dessa igreja era a generosidade. É isso que chamava a atenção das pessoas que o rodeavam. A generosidade, o amor, o cuidado deles de uns para com os outros. Você está entendendo a diferença de igreja que é hoje? Muitas vezes as igrejas estão engordando e está um pouco se lixando. Poucas igrejas fazem trabalho social. Não estou generalizando aqui, mas muitas igrejas não se importam com as necessidades uns dos outros. Desde quando a gente recebe as promessas e as profecias, que se dane os outros. É por isso que a igreja de hoje não reflete Jesus, porque Jesus é um Deus generoso. Se nós refletíssemos Jesus, nós seríamos pessoas generosas. Amém? Se refletíssemos de fato Jesus, seríamos pessoas generosas. A generosidade, ela mostra a ausência de avareza, que é pecado. Eu vou repetir. A generosidade, ela mostra a ausência de avareza. E avareza é pecado. Porque quem é avarento não consegue ser generoso. Quem é avarento não consegue dar. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Quem é avarento não consegue ser generoso. Então a generosidade é o oposto de avareza. Olha esse texto que eu separei em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A avareza é pecado. A avareza é pecado. Nós revelamos a natureza de Deus na terra através da nossa generosidade. A natureza de Deus é generosa, porque Ele é um Deus que dá. E nós refletimos isso na terra quando nós praticamos a generosidade. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza, com pesar, mas Deus ama quem dá com alegria, porque isso reflete Ele. Ele deu sem pensar em nada em troca. Ele deu porque Ele simplesmente amou. Um monte de gente que não merecia esse amor, Ele escolheu amar, amou, e por isso Ele deu. Então quando nós somos assim, como nós damos com alegria, nós refletimos esse Deus generoso. A generosidade, ela é importante porque ela abre portas, né? A igreja de hoje, eu costumo dizer que a igreja de hoje, ela é avarenta. A realidade é essa. A igreja do século 21 é uma igreja avarenta. Ela só pensa em receber, ela não pensa em dar nada. Ela não pensa em repartir, ela não pensa em compartilhar nada com ninguém. Ela só quer se engordar. A nossa generosidade, ela pode mudar a visão das pessoas ao nosso redor. A nossa generosidade, esse comportamento generoso, ele pode mudar a ideia, a mentalidade de igreja que as pessoas têm. Será que se as pessoas começarem a olhar para nós como igreja e ver pessoas generosas, que sabem compartilhar, que sabem repartir, que sabem ser generosas, será que isso fará diferença na vida de alguém? Será que elas começam? Porque a ideia que temos de igreja, que as pessoas, a visão que as pessoas têm de igreja, é que é isso, que vai lá para dar o dízimo, para dar a oferta, para encher barriga de pastor, para fazer a igreja rica. Essa é a visão, infelizmente é a visão
que as pessoas têm de igreja. Acha que as pessoas estão vindo aqui para darem o seu dinheiro, para darem a sua contribuição, e acha que o pastor ou qualquer pessoa na igreja só está interessado nos dízimos e na oferta. Elas não entendem as coisas de Deus. Mas isso foi tudo algo que foi semeado no decorrer dos anos. Porque as pessoas hoje não vê a igreja agindo com generosidade mais, é só recebendo. Está na hora da gente arregaçar as mangas e começar a viver como igreja verdadeira. Está na hora de eu e você, como igreja que dizemos de Jesus, arregaçarmos as mangas e começarmos a praticar a generosidade, refletir Jesus na terra. Tenta ir para um campo missionário sem mostrar generosidade. Para começar, para estar no campo missionário, você precisa ser generoso, porque você vai ter que doar a sua vida. Tem uma vez que eu ouvi um grande missionário que eu conheci, eu vi um rapaz que tocava, perguntando, eu quero, na próxima viagem missionária, eu quero ir com o senhor para a África. Ele falou, olha só, a primeira coisa que eu ouvi ele dizendo, falou, sabe de uma coisa, na África não tem instrumento bonito, não tem palco, não tem iluminação, você vai para servir os outros. Primeira coisa que você tem que aprender, você vai para entregar, para doar a sua vida. Porque não adianta você chegar num campo missionário e querer falar de Jesus, sem primeiro demonstrar generosidade e o amor. É com serviço. Não adianta você querer colocar a pessoa sentada com fome e querer falar para ela de Jesus, do amor de Deus. Primeiro você vai ter que alimentar ela, você vai ter que cuidar das suas necessidades. Tem gente que acha que campo missionário é bacana, mas as histórias que eu já ouvi de missionário não tem nada a ver com os que se dizem missionário por aí, pensam. É simplesmente, muitas vezes, eles demonstram o amor de Jesus através dos atos, do serviço. Muitas vezes, o que menos fazem é pregar. Eles pregam com as suas ações, com as suas atitudes de generosidade. E quando as pessoas veem o amor de Jesus demonstrado, o cuidado da pessoa com a outra que não merece, que nem conhece, a pessoa doando a sua vida, elas são atraídas a Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? É isso que faz a diferença, porque você pode pregar bonito, você pode dar uma boa palavra, mas se você não demonstrar o amor de Jesus através da sua vida, isso não fará diferença na vida de ninguém. Fique de pé no seu lugar, nós estamos chegando ao fim. A sua generosidade fará a diferença. A sua generosidade fará a diferença. Não é uma boa palavra, não é uma pregação maravilhosa, é nossa atitude. A igreja de Jesus, a igreja que se parece com Jesus, é uma igreja generosa. Quando eu falo igreja, eu falo de você, eu falo de mim, eu falo de pessoas. Precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes e nos tornarmos parecidos com Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando ao fim. Você que nos visitou, obrigado pela sua visita. Volte, esteja conosco no nosso culto de Natal. Vamos à nossa sala VIP. Queremos entregar uma lembrança para você da igreja. Que você saia nessa noite daqui com um coração generoso. Que você se torne nesses dias pessoas parecidas com o seu Salvador, generosas como Jesus. E você vai ver que isso atrairá as pessoas a Jesus. Deus, ajuda-nos a ser generosos, Pai. Ajuda-nos a nos tornar como essa igreja primitiva era, Senhor. Que repartiam, que compartilhavam e que eram generosas, Senhor. Esse era o maior atributo desta igreja. Era a maior característica dessa igreja. É isso que atraía as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os olhos naqueles que têm necessidade do nosso lado, Senhor. Muitas vezes perdemos a oportunidade, Senhor, de demonstrar o Senhor, porque somos avarentos, porque não conseguimos compartilhar, repartir, não conseguimos praticar a generosidade. Mas em nome de Jesus, ó Deus, faz diferente conosco, Pai. Que não sejamos apenas mais uma igreja, que não sejamos apenas mais um na multidão, que sejamos a igreja que se parece com o Senhor, que reflete o Senhor nessa terra e faça toda a diferença. Obrigado por essa noite. Nós queremos entregar cada vida, cada família aqui representada, Senhor. Pedir a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Pedir um mês, ó Deus, de bênção, de provisão, de prosperidade, Senhor.
Deus, receba a nossa vida no teu altar. Cuida de cada necessidade. Abençoa, Senhor, para que nós possamos ser bênção, Senhor, e refletir o Senhor nessa terra. Receba a nossa vida no teu altar. Receba essa noite, esse culto, e cada família aqui representada no nome de Jesus. E a igreja diz: graça e paz. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Abraça aí 2 ou 3 pessoas. Deus te abençoe.